o potencial vetor magnético. Então, a ideia do potencial vetor magnético vai mais ou menos na mesma linha do potencial elétrico, né? Então, você pode imaginar que no caso, né, na eletrostática, que a gente tinha, né, que o rotacional de E ele era igual a zero. E isso nos levava a poder formular que o campo elétrico poderia ser obtido através do gradiente de um potencial, de uma função escalar, né? E um dos motivos, né, o motivo era que o rotacional de E é igual a zero. Então você imagina, bom, é o equivalente de você ter uma força conservativa. Então, se você tem uma força conservativa, basicamente você pode dizer que toda vez que você satisfaz o rotacional, essa força conservativa é igual a zero, você pode determinar um potencial, né, que gerará o seu campo de força, né, no caso, o seu campo elétrico. Agora, no caso da magnetostática, vamos passar talvez para azul, né? No caso da magnetostática, né? E na verdade mais amplo, né? Para a eletrodinâmica, né? A gente vai ver isso depois. Nós temos que o divergente do campo magnético, isso a gente viu na aula passada, ele é igual a zero, tá? Portanto, eu posso inferir que o B talvez, né, poderia ser obtido, né, a partir não de um gradiente, né, mas sim do rotacional, e a gente vai ver que é isso, do rotacional de um potencial vetor. Por quê? Porque, né, a gente tem que o divergente do rotacional de um A dá zero, né? Então, se eu tenho toda vez que eu faço o divergente de um rotacional, ele sempre é igual a zero, sempre, né? Isso é propriedade lá, olha lá o capítulo 1, né? Sempre que eu tiver o divergente de um rotacional, isso vai dar zero. E como eu sei, né, que o divergente do B sempre é zero, né? Aquela história que a gente estava comentando no final da aula passada, que o fato de você ter o divergente igual a zero implica que você não tem monopolos, né? O campo magnético ele não diverge, né? Ele não é divergente, ele sempre rotaciona. Então isso significa, né, que se eu conseguir de alguma maneira escrever um rotacional, né, o campo como sendo um rotacional de alguma coisa, né, eu satisfaço essa equação, que é sempre verdade, né, que o divergente de B é igual a zero. Lembrando que o rotacional do campo elétrico, ele também é igual a zero, só que só na magnetostática, tá? Só na magnetostática. Aqui o divergente do B vai ser mais geral, tá? Muito bom. E aí a gente lembra, né? Nós vimos na aula passada, né? Nós vimos que o rotacional do B ele tem que ser μ0j, tá? Isso daqui nada mais é do que a lei de Ampère, tá?
E aí, se a gente sabe que o rotacional de B é igual a essa quantidade, então eu posso aplicar o rotacional, né, no B, na definição do que ele seria. Então, se ele pode ser obtido pelo rotacional de um certo vetor, e a gente vai dizer quem é esse vetor A, ele é o potencial vetor magnético. Se isso for, né, se a gente assume a lei de Ampère, então eu posso aplicar o rotacional em cima da lei de Ampère. Significa que eu vou tirar o rotacional desse rotacional, e a gente viu lá do capítulo 1, com a ação 1.47 lá do Griffiths, que o rotacional de um rotacional pode ser escrito como gradiente do divergente menos o laplaciano, tá? Portanto, eu tenho, né, que isso daqui, né, é o μ0j, ou seja, é a lei de Ampère. Né? Isso daqui, ó, que está aqui, vem lá do equação 1.47 do Griffiths. Tá? Tá? Se você olhar lá, é uma propriedade de cálculo vetorial. Rotacional de um rotacional é sempre o gradiente do divergente menos o laplaciano. Tá? Tá lá. Então eu acabo reescrevendo, né? Reescrevendo a lei de Ampère, né? Então, isso daqui é a lei de Ampère reescrita. Não em termos do B, mas em termos do rotacional, né? Do rotacional de A, que é o rotacional de B, né? Nada mais. Né? Então eu posso, na verdade, dizer que a minha lei de Ampère, né, ela poderia ser escrita como divergente do A, né, o gradiente do divergente do A, menos o laplaciano do A, isso daqui tem que ser igual a μ0j. Tá? Então isso daqui é lei de Ampère, né, reescrita. Reescrita. Outra forma de escrever a mesma coisa. Tá? E aí, pessoal, o fato, né, a grande coisa para se dizer aqui é que é possível mostrar. Eu não vou fazer essa demonstração aqui porque a gente vai ocupar muito tempo da aula, mas está feito nas notas de aula, também está feito no livro, assim como o potencial elétrico V, né, eu poderia escrever ele como um certo V', né, mais uma constante, e se eu tiver sempre essa constante, eu sempre vou tirar o gradiente do potencial, né, e ele vai ser igual ao V, né, ele não vai ter nenhum tipo de problema. Alguém está perguntando se vai ter aula hoje aqui? Não teremos aula hoje? Estamos tendo. Deixa eu colocar aqui no site. Ah, tá ok, obrigado, foi você, sem problemas. Então, voltando aqui para o raciocínio, então, como o potencial ele sempre pode ser escrito como mais uma constante, né, eu vou ter sempre a possibilidade de somar essa constante. Né? Então, no caso, né, lembre-se, né, que a gente tinha V, né, igual a um certo V mais um φ, e aí o E, né, é igual a menos gradiente de V, né, e isso daqui é igual a menos gradiente do Vzinho. Ou seja, se φ é igual a constante, nada altera. Nada
altera. Tá? E aí a gente vai poder mostrar que a gente pode escrever o A, né, como sendo um certo A0 mais um gradiente de um lambda. Sabe por quê? Porque toda vez que eu tomar o rotacional desse gradiente, eu vou acabar tendo um zero, né? Então eu tenho que ter uma situação onde eu fizer o rotacional de alguma coisa, ele dê zero, né? Como o B ele é igual ao rotacional de A, isso daqui seria o rotacional do meu A0 mais o gradiente de lambda, né? E o rotacional de A0 mais o rotacional de um gradiente é sempre zero, isso daqui é igual a zero sempre, né? Basta que eu possa mostrar que eu tenha essa possibilidade de escrever o meu A dessa maneira, tá? E aí, se vocês acompanharem lá nas notas de aula, vou fazer um pouco rápido aqui, a gente vai ter que o divergente do A vai ser igual ao divergente do A0, que é essa quantidade que eu estou colocando, mais um laplaciano do lambda. Por quê? Porque o divergente do gradiente é o laplaciano. Tá? Ou seja, para que isso seja zero, né? Para que isso seja zero, né? Basta que eu tenha que o laplaciano de lambda, né, de uma certa função escalar, seja menos o gradiente de A0. Tá? Era isso que a gente iria precisar ter. Né? E aí eu posso ter uma situação, né? A gente pode mostrar, eu não vou fazer aqui, que o meu laplaciano, que o meu divergente do A, ele é igual a zero sempre, né? Podemos mostrar, não vou fazer aqui, está nas notas de aula, que ele sempre vai ser zero. Então, se o divergente do A ele é zero, né? E eu quero que esse cara seja zero, eu vou ter aquela minha primeira equação, né? Vou chamar essa equação aqui de equação 1, tá? Essa equação aqui em cima, que é a lei de Ampère de equação 1, percebe, se o divergente de A é igual a zero, né? Então eu vou tirar o gradiente do divergente, bom, isso já é zero. Isso daí me leva à equação 1 a ser o quê? A ser laplaciano, né? Vamos voltar aqui, ó. O equivalente ao laplaciano de um vetor A igual, né? Como tinha um menos aqui na frente na equação, ó, tem um menos aqui, eu vou com menos lá para o outro j, vai dar menos μ0j. Tá certo? Então percebe que essa quantidade aqui é para cada componente, né? Para cada componente, né? E é muito similar à equação de Poisson lá da eletrostática, que era, né? A equação de Poisson era Laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0. Tá? Então, se eu puder dizer que o V, né, e eu podia, ele é 1 sobre 4π ε0 integral de ρ dv' sobre R estilizado, né? E como, né, eu tenho essa quantidade escrita, né, aqui na página anterior,
que o laplaciano de lambda é igual a menos divergente de A0, então eu posso dizer o seguinte, portanto, o meu lambda, se ele for igual a 1 sobre 4π integral de divergente de A0, devol, né? Linha, que devol, né? Sobre R estilizado, eu tenho o equivalente de uma equação de Poisson. Né? Eu tenho basicamente o equivalente da equação de Poisson e eu resolvo a minha equação lá de ter o divergente igual a 0. Né? Então, basta eu assumir, né? Então, basicamente, isso me leva a assumir que o A ele é igual a μ0 sobre 4π integral. Então, eu vou fazer o J, né? R' devol sobre R estilizado. Percebe? O que eu fiz aqui, ó, percebe que eu fiz aqui foi fazer o equivalente, né, de ρ ir para J. Né? Densidade de carga, eu fiz a mesma coisa, eu fiz o equivalente de ser a densidade de corrente. Né? Então, muito parecido. Da mesma forma que eu definia, de certa maneira, aqui é um π, né? Da mesma forma que eu definia o potencial eletrostático, né, dessa maneira, eu estou fazendo um equivalente, né? Lembra desse lambda? Lembra desse lambda? Vamos olhar aqui, ó. Lembra desse lambda aqui? Da onde ele veio? Ó. Ele veio daqui de trás, ó. Ele veio daqui, né? Ele veio daqui. Então eu estou tirando o laplaciano de lambda e isso vai resolver. Laplaciano de lambda é a mesma coisa que você ter essa quantidade. Então é a mesma coisa de eu fazer o quê? Menos, né? Assumir a quantidade divergente de A0 como sendo o equivalente ao lambda. Porque daí eu posso tirar o gradiente disso, né? Como eu fazia com o potencial elétrico. Potencial elétrico, eu tirava o gradiente dessa quantidade, desse potencial. Então, o equivalente a ser o potencial, para eu tirar o divergente dele, né? Então, desculpe, o gradiente dele, né? É tirar o gradiente de um certo lambda. Né? E agora eu estou assumindo que a quantidade tem que ser igualzinha. Tem que ser o mesmo formato, né? Meio que por similaridade. Né? E irá satisfazer as equações. Tá? Irá satisfazer as equações. Desde que o equivalente ao ρ seja, né, o J. Né? O J na equação. E da hora que eu tirar o divergente desse meu A, né, vai dar, definido dessa maneira que está aqui, vai dar, a hora que tirar o divergente do A, vai dar isso. Vai dar 1 sobre 4π, divergente de A0 sobre R devol, que é a mesma coisa, né, depois a hora que eu tirar o gradiente do divergente, deu ter o laplaciano. Né? Deu ter o laplaciano do lambda igual ao laplaciano do A0, que era o que a gente tinha assumido lá atrás. Daí sim a gente vai ter que o gradiente, desculpe, o divergente do A, que era tudo que a gente queria, fosse igual a 0. Percebe? Então a gente criou uma função que tem as características que eu preciso para satisfazer essa minha equação que está aqui, a lei de Ampère, né? E se a equação dessa lei de Ampère é satisfeita, a 1 aí, isso imediatamente me diz que eu posso
obter o B, né, a partir desse A. Né? Então, o meu B, né, no final das contas, vai estar aqui, ó, escrito como sendo o rotacional desse A. Então, beleza, se a gente concorda que isso funcionaria, né, e eu vou dizer para vocês, funciona, né, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que a nossa definição do A de R, ou seja, o potencial vetor escrito em qualquer ponto do espaço, né, vai ser μ0 sobre 4π, integral de J de R' dvol' sobre R estilizado. Isso é a definição do nosso potencial vetor. Tá? É claro que se você tiver um fio, né, para um D, uma dimensão, eu posso definir que isso daqui é μ0 sobre 4π, integral de quem agora, né? Da corrente que estiver correndo ali, né? dl, né? Dividido por R estilizado. A gente vai fazer o caso de um fio. Ou seja, isso daqui é igual a μ0i sobre 4π, integral, né, do dl sobre o R estilizado. Né? Isso é por causa de um fio, corrente correndo num fio. Né? Fio, por exemplo. Né? Se eu tiver num plano, né, bom, ou 2D, né, aí o A vai ser μ0 sobre 4π, né, integral, lembra, do K, né, vezes o dA, aquela densidade de corrente de superfície. Né? Em vez de colocar J, eu coloco, integrar no volume, né? Aqui eu coloco K, integro na superfície. Né? Então, caso de superfícies, tá? Concorrentes. Tá certo? Então, percebe que, da mesma forma lá atrás, que a gente achou um jeito de criar um potencial, né, elétrico, para a partir dessa função potencial, obtendo o gradiente, né, fazendo o gradiente dela, obter o campo elétrico, aqui a gente pode criar um potencial, só que é vetor, né? A chatice é que é vetor. Toda aquela conta que eu fiz nessa transparência anterior, ó, eu comparo um cara totalmente escalar, aqui, ó, totalmente escalar, com algo aqui, ó, que é vetorial. Só que vale, né? Para cada componente, é como se eu tivesse um escalar para componente x, para componente y, para componente z. Ou seja, é como se eu tivesse 3 equações de Poisson, equivalentes de equações de Poisson para cada uma das componentes. Então é válido, né? Nada de errado nisso. Mas a diferença é que você está tratando de um vetor agora. O seu potencial não é mais um potencial escalar, é um potencial vetor. Por isso que o nome dele é potencial vetor magnético. Tá? E aqui são os diferentes casos que a gente poderia imaginar. Antes de entrar nos exemplos, o que aconteceu aqui com o meu celular que não está mais mostrando a aula? Ups. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Se tiverem perguntas, por favor, lembre-se, abre o microfone e façam, tá? Antes da gente ir para frente, vamos tentar mostrar que tudo isso que a gente está fazendo não tem nada de mágica ou black magic, nada disso. É tudo muito coerente. E existe um problema no livro que é muito interessante, por isso eu faço ele aqui. É o problema 5.27, né, do próprio livro, que ele pede para você verificar a consistência de tudo isso. Então, a parte A, ele quer que você mostre que o divergente de B é realmente igual a zero, fazendo as contas a partir do potencial vetor.
né? Então, consistência da definição de A, né? Então, a primeira coisa que a gente vai testar é se realmente a gente consegue divergente de B igual a zero, né? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o divergente de A, né? Então, vamos olhar para o divergente de A, se ele é zero, por exemplo. Se ele realmente é zero, né? Porque, percebe, a gente fez toda essa escolha para a forma do A e chegou à conclusão que isso daria um divergente de A igual a zero. Então, vamos ver se também o divergente do A também dá zero, né? Então, E divergente de A é igual a zero, porque foi da onde a gente começou. Se não der zero, ferrou, né? Então, vamos lá. Ó. Dá mi zero sobre 4π, integral, né? Do J, né? Então, do J, isso daqui é o potencial vetor. J devolve, vamos fazer no volume, bem geral, sobre R estilizado. Tá? É isso. Tá, eu estou tirando o divergente, então tá aqui, ó. Vamos colocar o operador divergente em azul, só para mostrar o que a gente está fazendo. Tá vendo? Estou tirando o divergente do que é a definição, né? Então eu tenho que tirar o divergente desse vetor que está aí. Então, ó, se eu tirar o divergente do vetor que está aí, que é o J sobre o R estilizado, isso é a mesma coisa, né? De produto de função, uma função escalar que multiplica uma função vetorial. Função escalar é 1 sobre R estilizado, função vetorial é o J. Lembrando que é o J de R', tá? Aqui tá, não pode esquecer do R'. Tá? Então isso daqui é 1 sobre R estilizado, divergente do J de R', é isso, né? Mais o J, produto escalar com o gradiente de 1 sobre R estilizado. Tá? Só que, olha, esse cara a gente já viu na aula passada que é zero. Por quê? Né? Pois J é de R', é função apenas de R', não de R. Né? Então, na hora que você fizer a derivada, d dx, d dy, d dz, para tirar o divergente, vai dar zero. Né? Então, por esse motivo, essa quantidade aqui dá zero. Então, esse primeiro termo, a gente nem precisa se preocupar com ele. Já a gente sabe que o R estilizado ele é igual a R menos R'. Tá? Então, qualquer coisa que eu fizer uma derivada em R estilizado, que é o segundo termo lá que tem, né, eu vou conseguir fazer essa derivada. Né? Mas aí a gente percebe, a gente já demonstrou isso na aulas anteriores, que tirar o gradiente de 1 sobre R estilizado é a mesma coisa que você ganhar um sinal e tirar o gradiente, só que nas coordenadas linhas, desse mesmo 1 sobre R estilizado. Dá a mesma coisa. Então, isso daqui é uma identidade que você consegue trivialmente demonstrar. Né? Ou seja, se eu tirar a derivada, né, se eu fizer a derivada com respeito às coordenadas sem linha, é a mesma coisa que eu colocar um menos e tirar a derivada em termos das coordenadas linhas. Né? Vai dar a mesma coisa. Por causa da definição do R, né? Por causa da definição do R estilizado. E aí, com isso, eu chego à conclusão, é possível, né, mostrar que o divergente do J R' sobre R estilizado, que é o que a gente tinha lá dentro da integral, ele, na verdade, é menos o J, produto escalar, com o gradiente linha de 1 sobre R estilizado. Então, em vez de eu fazer de uma outra maneira, né, posso fazer dessa maneira. Agora, vale, né, podemos olhar quanto vale o divergente nas coordenadas linhas da mesma quantidade do J de R', R estilizado. Né?
A gente chegou à conclusão que o divergente, sem ser nas coordenadas linhas, que é a linha de cima, é a menos j produto escalar com o gradiente linha. Né? Agora, quanto que vale o divergente... isso daqui é um abuso de linguagem. Quanto que vale o divergente linha dessa mesma quantidade? Então, o divergente linha, pelas mesmas razões, eu posso escrever como sendo isso, menos 1 sobre... Não, desculpe, menos não. Aqui ainda é mais. Divergente linha de J, né? Mais J escalar gradiente linha de 1 sobre R estilizado. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá? Tá aqui. Só que lembra que esse termo zerava porque a gente estava fazendo as derivadas em relação às coordenadas sem ser linha. E o J é um vetor que só depende das coordenadas linhas. Aqui agora eu estou fazendo as derivadas dele mesmo nas coordenadas linhas. Tá certo? Mas isso daqui é zero. Mas isso daqui continua sendo zero. Agora, por quê? Isso daqui é zero porque em magnetostática, aí não vai valer lá para frente, o dρ, né, AdT é igual a zero. Portanto, né, pela equação da continuidade da corrente, a gente sabe que o divergente tem que ser igual a zero. A gente sabe que o divergente tem que ser igual a zero. Tá? Então, novamente, a gente só teve um resultado revigorando. Então, presta atenção nessa quantidade que deu aqui em cima e presta atenção no que sobrou. Né? Sobrou essa quantidade agora. Ó. Aqui, ó. Essa com essa parte aqui. Com essa parte aqui. Já que isso é zero. Né? Já que isso morreu. Então, lá em cima eu concluí, né, que aquela quantidade, né, o divergente do J menos dava aquela quantidade, né? E aqui, sorry, esqueci do pontinho aqui. E aqui o divergente no linha, né, dá essa outra quantidade aqui, positiva. Tá? Então eu vou concluir que o divergente de J sobre R estilizado é igual a menos o divergente de J sobre R estilizado. Não importa se eu fizer a integração, né, ou desculpe, a derivada na coordenada linha ou sem linha. Dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa. A única coisa que não é exatamente igual é que eu ganho eu tenho que colocar um sinal de menos. A única coisa que eu tenho que observar é esse sinal de menos. Né? E aí eu posso sair daqui e usar o teorema da divergência. Né? Teorema de Gauss. Né? Que vai me dizer o seguinte, quanto que é o divergente de A? O divergente de A é menos μ0 sobre 4π, integral, lembra? A gente começou assim. Só que em vez de eu escrever o divergente do A do jeito que a gente começou a escrever, como a gente viu que escrever o divergente dessa quantidade que está em cima é só fazer na coordenada linha e colocar um sinal negativo, ó, eu coloquei o sinal negativo que está aqui, e tô tomando linha aqui. É isso que eu ganhei, né?
de saber isso que está aqui em cima. Isso daqui, ó, eu só soube porque eu consegui demonstrar que essa quantidade é verdade, né? Veio daí, o vermelho, né? E aí eu mantenho agora o J sobre R estilizado devol linha, que é onde eu tenho que fazer a integração. E aí, ó, isso daqui agora, aplicando, né? Estou fazendo uma integral no volume. Aplica o teorema da divergência, menos μ0, opa, vamos lá, μ0 sobre 4π, que já estava lá, e agora eu troco a integral de volume por uma integral de superfície, de J sobre R estilizado, escalar dA, né? Escalar dA, linha, né? Só que nota, eu tenho que abraçar, né? Eu tenho que integrar em uma superfície onde não tenha mais corrente. Percebe? Eu tive que abraçar toda a densidade de corrente. Então eu vou lá no infinito para integrar isso daí. E aí, a hora que eu integrar lá, o J não tem mais corrente líquida ali, nessa superfície, essa integral vai dar zero. Essa integral vai dar zero. E com isso eu demonstro que, por uma outra maneira, uma maneira mais direta, que o divergente do A, no caso ideal, não aproximação, que o divergente do A tem que ser igual a zero. Percebe? Esse é o mundo ideal, onde eu levei em conta todas as correntes. Né? Eu realmente consegui integrar todas as correntes. A gente vai ver que vai ter problemas estranhos, onde vai aparecer correntes na superfície, vai falar, pô, da onde veio? Onde tem que estar o A diferente de zero para eu concluir que esse cara tem campo? Similar àquilo que a gente fez lá no caso da eletrostática, tá? Lá no caso da eletrostática. Lembra que tinha um eletreto, né? Que era onde ficava permanente lá os momentos elétricos, né? Os momentos de dipolo, né? Elétrico. Aqui vai ter situações similares a isso, onde a conta parece que tem que dar zero, mas você fala, pô, mas então o campo teria que ser zero. Aonde que tá, onde que é diferente de zero o potencial? Você vai descobrir que é exatamente na superfície, tipicamente. Tá? A parte B, né, a parte A, digamos, é a mais complicadinha. A parte B, eu quero mostrar que realmente o rotacional de A dá B, diretamente. Ele tem que dar o campo magnético. Tá, então eu vou tirar o rotacional do A. E o A, pela definição dele, é μ0 sobre 4π, integral de J, não tem escalar aqui não, de J, né, em E, obviamente, de J em R linha, onde tem corrente, sobre R estilizado, né, devol. Isso daqui seria a definição do A, mas eu estou tirando o rotacional, então eu vou colocar aqui, ó, rotacional. Tá? Da definição. Né? Posso passar para dentro da integral tranquilamente. Isso daqui vai ser igual, né, a μ0 sobre 4π integral, né? E aí, tirar o rotacional, bom, é aquilo que a gente já tinha feito, né, lá no capítulo 1, né? Rotacional de uma função escalar que multiplica um vetor. Bom, primeiro copia a função escalar, tira o rotacional do vetor. E ganha um sinal de menos, copia o vetor, faz o produto vetorial com o gradiente da função escalar. É isso. Né? E aí eu vou integrar no devol linha. Isso é a linha de cima, simplesmente aplicando uma daquelas propriedades, né, lá do capítulo 1, né? Aquelas rotacional de uma função escalar que multiplica um vetor, né?
sei lá, A vezes F, né, que a gente tinha feito lá. Então é a mesma coisa, né, que a gente está fazendo aqui. Mas acabamos de concluir que rotacional de J é igual a zero, né? Pois, né, J é de R' e a hora que eu fizer a derivada vai dar zero, tá certo? Então essa parte é zero, então esse termo vai a zero, tá? Primeiro termo vai a zero. Então eu vou ter que rotacional de A, né, é igual a menos μ0 sobre 4π, né, integral de J, produto vetorial, com o gradiente de 1 sobre R estilizado, né, e isso daqui eu vou integrar do evol. Linha. Tá certo? Agora, olha quanto que é, lembra-se quanto que é o gradiente de 1 sobre R estilizado. Então, ó, mas o gradiente de 1 sobre R estilizado foi uma das coisas primeiras que a gente fez lá no curso. Lá no capítulo 1 ainda, a gente viu que ele dava isso, ó, né? O menos R estilizado sobre versor sobre R estilizado ao quadrado. Então eu posso pegar esse resultado e substituir nessa equação aqui, ó, tá? Então a gente vai ter que o laplaciano, o rotacional de A é μ0 sobre 4π, integral de J, produto vetorial com o gradiente, mas o gradiente agora eu vou substituir por R estilizado versor dividido por R estilizado ao quadrado, né? Módulo ao quadrado. Integrado no volume, devol linha. Gente, quem que é essa coisa? Isso daqui nada mais é do que B pela definição, né? Isso daqui que está aqui, ó, isso daqui é a definição Biot-Savart, de Biot-Savart. Percebe? Olha, a gente a partir do potencial vetor, a gente encontra a equação fenomenológica, né, e que descreve o problema para qualquer situação de Biot-Savart. Então você pode falar, de uma forma mais geral, Biot-Savart sai dessa quantidade. Sai do fato de que divergente de B igual a zero, né? Não tem monopolos magnéticos. Para ter divergente de B igual a zero, eu consigo supor corretamente que o B tem que ser igual ao rotacional de um certo A. Para conseguir isso, eu defini o A daquela maneira que a gente definiu ali atrás. E, portanto, a hora que eu fizer o rotacional do A, eu obtenho o B. E o B sai exatamente da forma que a gente tinha lá atrás assumido. E a gente não, de fato não mostrou, né? A gente não mostrou como foi mostrado por Biot-Savart, que era isso. Mas né? Agora a gente chega ao mesmo resultado. Tá? E por último, e finalmente, a gente quer mostrar que o laplaciano do A, né, tem que ser igual a μ0 sobre 4π, né, laplaciano de J sobre R estilizado, devol, né, e isso vai ter que dar para a gente a lei de Ampère. E isso vai ter que dar para a gente de volta a lei de Ampère. Né? Tem que ser equivalente, tem que ser correto com a lei de Ampère. Né? Então vamos lá. Ó, laplaciano de J sobre R estilizado nada mais é do que eu ter o J aqui, já que o J ele é uma constante, né? Nas derivadas, eu já falei 1000 vezes, se eu fizer derivada em relação às coordenadas sem ser o linha, ele se comporta como se fosse uma constante, como se fosse um número. Então eu posso tirar ele fora da operação
que eu estou fazendo de Laplaciano. E aqui sim eu vou fazer a operação de Laplaciano em 1 sobre R. Opa, 1 sobre R não dá zero. 1 sobre R não dá zero, porque percebe? O 1 sobre R ele tem lá as coordenadas, né, R's. Né? Então eu posso fazer a conta. Agora, tá? Lembre-se, quanto que era Laplaciano de 1 sobre R estilizado? Laplaciano de 1 sobre R estilizado nada mais é do que tirar o divergente do gradiente de 1 sobre R estilizado. E na página anterior aí, a gente acabou de mostrar, anterior nada, tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó, é tirar o gradiente do quê? De menos R estilizado sobre R estilizado ao quadrado, né? O versor sobre o módulo ao quadrado. Ups. Tá vendo? Por quê? Porque o gradiente é isso, ó. Tá certo? E tirar o divergente dessa quantidade não é qualquer coisa. A gente falou na aula passada. De novo, vou tentar pedir ajuda de vocês aí que estão na aula. O que que é? Vamos lá, alguém aí, por favor. O que que é tirar o divergente dessa quantidade que está aí? Vocês têm muita gente na sala de aula. Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. O que que você acha que é? Ou então, Luiz. Vamos ver uma participação aí. Lembra? Essa é a definição. Fala. É a delta de Dirac, não é? É a delta de Dirac. Isso, é a delta de Dirac. Então, ó, isso daqui, ó, é menos 4π delta de Dirac, né, do R estilizado. É isso. É isso. Então, percebe? Ó, tirar o Laplaciano de 1 sobre R é a delta de Dirac. Então, eu vou lá no lugar do Laplaciano de J e vou substituir pela delta de Dirac, né? Pela delta de Dirac. E o J está multiplicando aqui, ó. Note que o J está multiplicando aqui fora. Tá? Ele está aqui fora, não vai esquecer dele. Então vamos lá. Então, tirar o Laplaciano de A é igual a μ0 sobre 4π, integral. Bom, o J que estava multiplicando, né? E o gradiente de 1 sobre R, que é o que sobrou lá, que a gente viu que sobrou, ele na verdade é essa delta de Dirac, menos 4π delta, né, do R estilizado. Eu posso escrever o R estilizado por extenso, R menos R', né? E integrar nas coordenadas linhas. Quanto que dá essa integral? μ0 fica, 4π fica, o menos 4π vai lá para fora, né? O menos 4π vai lá para fora, e a hora que eu integrar, só vai dar diferente de zero quando o R', estou integrando nas variáveis R', estou correndo R', de menos infinito até mais, sabe, de zero até infinito. A hora que ele for exatamente igual a R', né, essa quantidade que está dentro de parênteses vai dar R menos R', bom, se R igual a R', dá zero. Delta de Dirac de zero dá um valor, dá o valor da função naquele ponto. Ou seja, vai dar o valor da função no ponto. Ou seja, no ponto R. Percebe? Bom, corta, né? E corta, Laplaciano de A é igual a menos μ0 J de R. Uau! Isso daqui realmente é a lei de Ampère.
que é igualzinho, né? Que é igualzinho à equação de Poisson, né? Se eu assumir que o A para cada componente seria o equivalente a um V, lembra que a gente chamou de lambda? E o ρ, né, e o J seria seria o equivalente a um ρ, uma densidade, para cada uma das coordenadas, né? Ou seja, para cada uma das correntes em cada uma da direção. Isso daqui é exatamente a lei de Ampère, escrita de uma outra maneira. Vamos ver se é verdade mesmo. Está lá no início da aula, da onde a gente começou toda essa bagaça, né? Mais uma. Aqui, ó, lei de Ampère, né? Pode ser essa, uma depois. Isso, aqui em cima. Lei de Ampère, equação 1, né? A gente saiu assumindo que esse cara era zero, né? Então, ó, Laplaciano, talvez aqui esteja melhor. Isso, aqui está melhor, né? Lei de Ampère, tá? Laplaciano de A é igual a menos μ0j. Tá? E é de fato que a gente conseguiu aqui. Laplaciano de A é igual a menos μ0j. Ou seja, é a lei de Ampère escrita, né, de uma outra maneira, né, que também poderia ser, né, o rotacional, né, de B é igual a μ0j, né? Também é a lei de Ampère, né? Voltando lá atrás, ó, na hora que a gente começou tudo, ó, rotacional de B, μ0j, né? Então percebe que eu posso tirar tudo que eu preciso do campo magnético, né, a partir do equivalente de uma equação de Poisson, né, que no caso aqui seria a nossa equação, a nossa lei de Ampère. Seria o equivalente da lei de Gauss, né? Seria o elemento de conexão lá com a magnetostática seria a lei de Gauss. Aqui seria o equivalente, seria a lei de Ampère. Tá? Maravilha, maravilha. A gente pode... tem mais um ponto que eu acho que ele pede para mostrar, né? Mas é basicamente mostrar que o A realmente pode ser escrito como J, serviria para um fio. Bom, mas isso é bem óbvio. Vamos para um exemplo. É um exemplo um pouco complicado, mas eu acho que é importante fazê-lo. É o 5.11 do livro, né? Que ele faz as cargas numa superfície, né? É mais ou menos similar que a gente calculava o campo elétrico com uma distribuição de carga na superfície e fazia integração direta da densidade de carga 1 sobre R, né, no volume, ou não, no caso na superfície, na área, e calculava e achava o potencial de uma esfera, né, com carga na superfície, lá que a gente fez lá na eletrostática, lá no capítulo 2, né, pela fórmula da definição do V, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa pela fórmula, pela definição, não do V, não do potencial elétrico, mas do potencial vetor, do A. Né, para ver se a gente chega no campo magnético esperado, né, para essa situação. E qual seria essa situação? É uma situação que temos cargas na superfície, né, com uma densidade sigma, né, mas a superfície está girando. Então eu posso imaginar que essas cargas girantes, né, elas geram, né, um vetor
de densidade de corrente por unidade de área na superfície, que a gente viu lá no início desse capítulo lá, né? Que era um K. K é igual a densidade de carga vezes a velocidade dessas cargas, né? V. Tá certo? E aí a gente tem que encontrar o potencial vetor e desse potencial vetor, finalmente, encontrar o campo magnético, tá? Tirando o rotacional do potencial vetor. Só que para fazer isso, né, a gente vai colocar essa superfície girante, vamos desenhar aqui, como o livro faz, porque facilita as nossas contas. Esse é o grande motivo, né? Na verdade, é o único motivo. A gente vai colocar essa superfície girante, não em relação ao eixo Z, né? Vamos colocar correto aqui, ó. É Z, XY, né? Faz o produto vetorial XY, o Z dá para cima, tá certinho, né? Mas em vez de colocar essa esfera com carga na superfície, tá? Tem uma quantidade de carga sigma aqui na superfície. Em vez de colocar essa esfera girante com carga na superfície girando na direção Z, eu vou colocar ela girante na direção, né, com uma velocidade ômega aqui, numa direção que faz um ângulo φ, ou psi, desculpe, φ não, psi, com o Z, com a vertical. De tal maneira que, olha, essa distância aqui eu consigo ver. Essa distância daqui é uma certa distância, é uma projeção, né? E isso daqui, ó, é um plano, né? Eu estou desenhando esse plano, né? Entre o ponto que eu quero calcular, né? O campo, o potencial vetor, né? E esse plano que está aí. E aonde eu quero calcular o meu potencial vetor, eu não vou escolher qualquer ponto, eu vou escolher um ponto aqui em cima do eixo Z. Porque por simetria a vida vai ficar mais fácil. E como é uma esfera, percebe? Eu coloco o ponto que eu quiser, aonde eu quiser. É só eu rodar, né, a minha esfera e eu coloco... Então, se eu quiser num outro ponto, esse φ vai ficar maior, percebe? O ângulo entre... o ponto que eu quero, o que seria agora o meu eixo Z, e o eixo que indica o vetor ômega girante, seria maior. Só isso. Geraria um ângulo maior. Nada mais, tá? Do que isso. Então é muito conveniente a gente assumir isso. Assumir que o R, né, que é o ponto onde eu quero calcular, está em cima do eixo Z. Tá? E aí eu vou pegar um elemento de carga, vou colocar em verde, vou pegar um elemento de carga que está girando, né? Já que a superfície está girando, então ele vai estar girando aqui em torno desse φ, né? Desse eixo em vermelho. Eu vou pegar um elemento de carga que está a uma distância, né, R', vetor. Só que percebe, como esse R' vetor, ele está indicando a superfície, o módulo do R' vetor é sempre errão, né? É sempre o raio da esfera, né? O módulo. A direção não. Depende de onde eu desenho ele vai estar em diferentes pontos dessa minha superfície. Tá? E por que é isso importante, ser vetorialmente? Porque daí ele define essa distância, que eu vou colocar em azul também, eu vou colocar em preto, vai. Vou colocar em preto. Que ele define a distância que importa. E a distância que importa é esse R estilizado, percebe? E aí o ângulo, né, entre o R e o R', né, é o θ'. Olha só. É o θ'. Tá certo? Esse cara que está aqui, ó, em termos de, se eu fizer uma projeção, né, aqui no eixo X e falar, olha, ele está nessa posição. O ângulo, né, isso daqui é a projeção do R', né, projeção do R' no plano XY. O ângulo que ele está aqui, ó, é esse.
φ', né? A partir do x, né, ele faz um ângulo com o eixo x de φ', que vai ser o nosso ângulo para descrever essa quantidade e para depois integrar, tá certo? Tá. Desenhamos o nosso problema. Vamos pegar agora a definição. A definição, lembra? M0 sobre 4π. Volta lá. Vamos voltar umas páginas aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. É esse caso, certo? Né? Na superfície. Cargas em superfície. É um certo KdA, né? Então vamos lá de novo. Então, M0 sobre 4π, integral de K, né? De R', onde a corrente está tá lá, que é dado pelas cargas girantes, dA, lá da superfície, né? Sobre o R estilizado. O R estilizado a gente já tem ali, já desenhou ele, é fácil de escrever. Quem que é o K? Bom, o K é o sigma, né, a densidade de cargas que eu tenho na superfície, vezes a velocidade que essas cargas estão tendo. E a velocidade é fácil de calcular vetorialmente, né? Isso aí. É fácil de calcular. É ômega vetor aonde elas estão, R', né? Ômega R, só que aqui é R', né? E percebe? É entre o ângulo ômega, então é esse φ e o θ, né? Que está na brincadeira. Percebe isso? Isso é como eu calculo a velocidade. É o ômega vetor R'. Isso depois a gente vai usar. Quanto que é o R estilizado? Bom, o R estilizado é só fazer o produto escalar da definição de R estilizado, que é R menos R'. Né? R menos R' é o módulo, né? Produto escalar ao quadrado, tira a raiz. Né? Então é o módulo do R' ao quadrado, mas quanto que é o módulo de R' ao quadrado? É o raio, é o errão ao quadrado. Né? Módulo de R', né, ao quadrado é igual a errão ao quadrado. É o raio da esfera. Mais módulo R ao quadrado e produto escalar, né? 2R, R' e o ângulo entre eles, né? O cosseno do ângulo entre eles. Né? Famosa lei dos cossenos, né? Se a gente quiser. Né? Eu nunca lembro de como fazer a lei dos cossenos. Prefiro fazer produto escalar da definição de R por R estilizado por R estilizado. Eu sei quem é R estilizado, é R menos R'. Faço produto escalar deles, vai dar. E tiro a raiz. Né? Tá lá já. Eu já tenho quem é o meu R estilizado. Agora eu preciso saber quem é o meu V. É ômega, produto vetorial com R'. Tá? Ah, e antes de sair fazendo mais coisa, né, lembrar o dA', que é o elemento lá na superfície de área, é o elemento de área, né? R², seno do ângulo, que é o θ', né? Integral em dθ, linha. Ah, mas não pode esquecer que tem o dφ' aqui, tá? Que vai fazer a integração. Estou integrando na superfície, no ângulo θ e no ângulo φ, né? Vou integrar nos 4π radianos que tem uma superfície. Tá? De raio R. Então, R², seno de θ, dθ, dφ. Tá? Tá. Agora a gente pode vir para a definição da velocidade. Mas espera aí. A velocidade, que a gente vai precisar da velocidade para definir o K, né? O K está definido em termos da velocidade. É x, y, z, tirar o determinante, né? De quem? De ômega, seno de π, né? Vezes componente zero, né? Eu estou projetando, né? Ó, na direção x é ômega seno de φ, né? Na direção y é zero, né? Porque ele está no plano y igual a zero, né? Percebe? Ele está nesse plano vermelho aqui, ó. Por isso que eu enfiei ele ali, ó, né?
Eu escolhi esse φ nessa direção particular, né? E eu posso escolher qualquer direção, poderia ter escolhido outra. Eu escolhi essa porque era mais conveniente para fazer as contas, né? Então, não tem componente y, mas tem componente z, que é cosseno de φ, né? Então, é ômega... Então, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Seno de π, ômega cosseno de π, tá? E o R', né? O R' que está descrito ali. Bom, mas o R' é fácil, né? Coordenadas esféricas, né? X, Y, Z. Então, vou colocar o R' em verde. Vai estar R seno de θ' cosseno de φ'. Aqui é R seno de θ' seno de φ'. E o último componente é R cosseno de θ'. Tá? E faz um determinante. A hora que você fizer o determinante, por infelicidade, né? Vamos fazer aqui, né? Vai dar menos cosseno de π. Chato que demora, né? Mas se você fizer direitinho, vai dar certo. Seno, aqui é φ', na direção x, mais cosseno de π, seno de θ', cosseno de φ', menos seno de π, cosseno de θ', na direção y. E o último, mais seno de π, seno de θ', seno de φ', na direção z. Tá? Essa é a velocidade. Essa daqui é a velocidade v. Tá? Ah, que feio. Isso daqui é a velocidade v. Tá? Aí eu multiplico pelo k, eu coloco lá dentro da integral e eu posso fazer a integral, certo? Poderia fazer a minha integral. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Esse termo é o único que não tem, que não depende, vamos colocar assim, depende de φ', tá certo? E olha, a hora que eu fizer a integração lá no A, eu vou integrar, né, em seno, né, de θ', né? Desculpe. Bom, vai ter um seno de θ' também, né? Mas vai ter um monte de lugar que tem seno de φ', ou tem cosseno de φ', ou tem seno de φ', né? Nesses três casos. E a gente sabe que a hora que eu integrar em φ, eu tenho que integrar de 0 a 2π, né? Porque é integral em φ, né? Olha lá, ó. Volta um aqui, ó. É esse ângulo φ que dá 360 graus. O θ não, o θ' vai de 0 a π, né? Mas o φ', ele vai de 0 a 2π, ele dá a volta na esfera, né? É o ângulo azimutal, né, que a gente chama. Então, seno de φ' de φ', né? E eu só tenho isso, não é seno quadrado, nada disso, eu só vou ter isso daqui num dos termos, no primeiro, por exemplo. No segundo, eu vou ter também, né, uma integral, só que em vez de ser seno, vai ser cosseno de φ' de φ'. E a gente sabe que integral de seno e cosseno de 0 a 2π é zero. Tá? Então, isso faz com que esse termo morra, esse termo morra e esse termo morra. 0, 0 e 0. Depois da integral. Né? Depois da integração. Depois da integração. Tá? Portanto, só vai sobrar para a nossa integração do A aquele terminho ali que sobrou. Então vai sobrar μ0 sobre 4π, integral, bom, o sigma vezes a velocidade. Então a velocidade já vamos colocar aqui, R ômega, tá vendo? Tá ali, que multiplica, né, o menos seno
de psi cosseno de θ', né? Isso daqui eu vi ali em cima, ó, que está na direção y, então já vou copiar. Que multiplica o dA, lembra? R² seno de θ' de θ' de filinha, continua tendo, mas aqui não vai ter um filinha, né? Maldito para eu integrar um seno ou um cosseno para zerar. Então ele sobrevive. Vai dar só 2π. Integral em dφ linha, né? E embaixo eu vou manter o R estilizado, né? E o R estilizado nada mais é do que R² mais R ao quadrado menos 2R, Rzinho, cosseno de θ', né? Tá lá. Veio daqui, ó. Tá? Então tá lá, montado o nosso brinquedo para determinar quem é o A. Né? Aí, ó, eu vou integrar em dφ, né? Vai dar 2π, né? Seno de φ, etc., pode ir para fora. Então vai dar A de R igual a menos μ0 R. Bom, tem uns R's aí, R ao quadrado, R e Rzinho sobrando, dá um R ao cubo. O sigma vai para fora, o ômega vai para fora, né? O seno de π vai para fora. O 2π corta com o 2, com 4π lá de baixo, então só sobra um 2, tá? E aqui fica ainda sobrando integrar de 0 a π, cosseno de θ', seno de θ', de θ', e isso tudo, né, com aquele R estilizado, que é essa bagaça, R² mais Rzinho ao quadrado menos 2R, Rzinho, cosseno de θ'. É esse monstro que você tem que integrar. Bom, a mudança de variável, né? Vamos ver que horas que eu tenho. Eu gostaria de fazer mais um exercício. Eu não vou fazer todas as mudanças aqui, tá nas notas de aula, né? Mas se eu fizer U igual a cosseno de θ', du vai ser menos seno de θ' de θ, tá? Aí isso vai levar, né, a minha integração a um U du raiz de um A menos gama U, né? É essa integral que eu tenho que fazer, tá certo? Onde meu A é igual a R² mais R ao quadrado, né? E gama é igual a 2R, Rzinho, tá? É isso que eu tenho. Aí eu tenho que fazer uma nova mudança de variáveis, infeliz, que é x aqui, ó. Essa quantidade aqui chama de x. X é igual a menos gama U. E aí isso implica que dx é igual a menos gama du. Tá certo? E aí, refazendo a brincadeira toda, né? É muito chato, né? Isso daqui vai mudar a minha integração, né? Eu esqueci de dizer que essa integral ia de mais 1, de menos 1, né? A mais 1, né? Porque a integral era de 0 a π, né? Então a integral se eu chamo de cosseno de θ, é menos 1 a mais 1, né? Mesma coisa lá dos polinômios de Legendre, ou parecido. Essa integral vai até um limite que depois eu verifico quem é, né? De A menos x sobre gama, 1 sobre x a meio embaixo, e aqui menos dx sobre gama, né? E aí essa integração eu posso quebrar em dois pedaços, né? Porque eu multiplico, eu quebro o A para um lado e o x para o outro na integral. Eu vou ter uma integral desses limites que eu não sei ainda, depois eu verifico, menos A dx sobre gama ao quadrado x a meio, raiz, né? Raiz embaixo. Essa integral é ridiculamente fácil. E essa integral, x a meio em cima, dx sobre gama ao quadrado, né? Que também é muito fácil, porque o x em cima é elevado a 1, menos o meio dá meio
positivo em cima. Então eu quebro em duas integrais ridiculamente fáceis, que eu já consigo fazê-las aqui. Vai dar menos 2a sobre gama quadrado x a meio mais 2/3 de x a 3/2 sobre gama ao quadrado, né? Se eu voltar tudo para trás, tudo para trás, né? Alguns passos aí tá nas notas de aula, mas eu não vou fazer aqui, né? Eu vou chegar à conclusão que aquela minha integral vai dar menos 1 sobre 3r quadrado, rzinho ao quadrado, de quem? De r quadrado mais r ao quadrado mais r, módulo de r menos r, por causa dos limites, menos r quadrado mais r ao quadrado menos r, né? Eu vou ter que voltar aqui, ó. Lembra? Eu volto quem é x, depois eu volto x, quem é o x é o u, né? E aí eu vou voltando quem é o u, como eu defini o u, e volto tudo para trás. Volto lá nas definições do r e r ao quadrado, né? Etc. Né? E volto no limite para fazer a integração, né? Eu faço a integração aqui uma linha antes, que está nas notas de aula. E isso daqui mostra r mais r, tá? Esse é o resultado da integração. Nos limites, né? Com u igual a menos 1 e mais 1. Né? Por isso que eu tenho que pegar esse módulo aqui. Né? Muito bom. Aí, com esse resultado, aqui meio que parece que terminou o nosso problema. Né? Se o R está dentro da esfera, né? Então significa que R ele é maior do que R, né? Ou seja, minha posição está no Z lá, só que está dentro da esfera. Vamos voltar aqui, ó. Estaria aqui dentro da esfera. Então quer dizer que o R', que é o R'ão, o módulo ao quadrado, o módulo dele é maior do que o módulo do R', né? E aí, a hora que eu substituir esse valor ali dentro, mostrando que o R'ão é maior do que o R', né? Aí eu vou poder tirar esse módulo, porque agora eu sei quanto que ele é, e eu vejo que essa integração ali em cima só sobra 2R sobre 3R ao quadrado. Para, né? Agora, para o R, né, fora da esfera, né, o R é maior do que R'ão, né? E aí, o resultado vai dar 2R sobre 3R ao quadrado. Pode fazer aí. Você vai ver que vai dar isso. Substitui ali em cima e faz as continhas. Você vai ver que vai cancelar uns R quadrado, uns R ao quadrado, etc. E vai sobrar alguma coisa que vai ficar, que não vai cancelar. Né? Similar ao que você faz quando você faz lá em mecânica, etc. Quando a gente fez no potencial elétrico para uma esfera. Aqui a gente está fazendo para o potencial magnético também de uma esfera com corrente rodando ali nela. Deu esses dois resultados bonitos. E aí a gente lembra que o ômega vetor R, que a gente escreveu em termos de coordenadas cartesianas lá, ele também pode, pela definição do produto vetorial, ser escrito como módulo, né, desses dois caras, né, e aí a gente vai precisar de um menos aqui por causa da ordem, né, seno do ângulo entre eles, que era exatamente o π. E a gente vai ver que esse vetor, como o ômega e o R estão no plano xz, é claro que o resultado do produto vetorial vai dar na direção y. Tá certo? Portanto, eu concluo que o A de R vai ser
μ0 R sigma sobre 3, substituindo os resultados da integral, ômega vetor R, né? Que é o equivalente da velocidade. Ou para pontos para R, né, menor do que R1. Né? E dentro da esfera. E μ0 R a quarta sigma sobre 3 R ao cubo, ômega vetor R, para pontos fora da esfera, ou módulo de R maior do que R1, né? Fora da esfera. Ou ainda, alternativamente, eu posso escrever em termos de, vamos escrever em termos de coordenadas esféricas, né? R, θ e φ, né? Isso daqui vai ser μ0 R ômega sigma sobre 3, mesma coisa que estava lá em cima, R seno de θ na direção θ, né? Para R menor ou igual a R1, dentro da esfera, ou μ0 R a quarta ômega sigma sobre 3 seno de θ sobre R2 na direção φ, rodando, e portanto em torno da esfera, R maior ou igual a R. Tá? Esse é o nosso potencial vetor, né? Porque percebe, eu coloquei ele, a hora que eu coloco aqui, eu coloco ele apontando na direção Y, né? Então, se eu quiser generalizar para todas as situações possíveis, né, eu calculei para uma situação, ele aponta o meu potencial vetor aponta na minha direção de Y. Tá? Esse Y é equivalente ao se eu disser que ele está o tempo todo girando, né? Porque o φ gira em torno da esfera. Né? É o eixo φ. Né? Porque percebe? Para essa situação que eu calculei, ele gera um campo na direção Y. Se eu girar, se eu olhar em um outro ponto do espaço, girando, eu vou gerar um outro Y, se eu rodar esse meu desenho, sair rodando. Então, na verdade, a direção é a direção φ. Né? É um potencial vetor que é girante em torno do meu eixo Z. Tá? Esse é o meu potencial vetor. Se ele é girante em torno do meu eixo Z, o campo B tem que ser dado pelo... Opa! Droga. Campo B tem que ser dado pelo rotacional do A, como a gente viu. Se eu tirar o rotacional, vai dar 2 μ0 R ômega sigma sobre 3. Vou colocar explicitamente. Cosseno de θ, você faria aí, né? Na direção R, menos o seno de θ na direção θ, tá? E a gente consegue lembrar quanto que é esse cosseno de θ na direção R menos seno de θ na direção θ, né? Isso daí é a direção Z. Então isso daqui é 2/3 de μ0 sigma R ômega na direção Z. Isso aí, o que está aqui é exatamente a direção Z. A definição da direção Z em coordenadas esféricas. Portanto, ó, isso daqui dá 2/3 de μ0 sigma R ômega. Né? Porque o ômega também está na direção Z. Né? Posso colocar o meu ômega nessa direção Z, já que agora eu não preciso mais dessa definição para dizer para onde que está rodando. Né? Posso colocar qualquer lugar. Sei que é uma constante a integração do campo do potencial vetor lá dentro. Né? Então posso colocar
tranquilamente a rotação agora coincidente com a direção Z. Tá? E aí você percebe que o nosso campo ele é constante lá dentro da esfera. Então ele é uniforme. Isso daqui, ó, uniforme dentro da esfera. Esse é um resultado importantíssimo para campo magnético, né? De uma esfera carregada, com correntes em cima dela. Muito similar àquilo que a gente teve lá na magnetostática, né? Só que era de um potencial vetor um pouco diferente, né? Lá o campo, como eu tirava o gradiente de um potencial constante, o gradiente de uma constante dava zero. Aqui, o rotacional desse campo que roda gera um campo magnético na direção Z, né? Então, imagina, se o meu potencial vetor A roda em torno dele e o B é igual ao rotacional de A, né? É muito razoável esperar que o B, né, tá na direção Z. É muito razoável imaginar que o B está indo na direção Z. Ou seja, exatamente o que a gente obteve aí, ó. Se eu colocar uma esfera girante ômega aqui, girando na direção Z, né, com velocidade ômega, carregada na superfície, com uma quantidade sigma de carga, eu vou ver que dentro dessa esfera, né, só tem carga na superfície. Dentro da esfera vai aparecer um campo constante, tá? Dado por esse valor que está aqui, ó, né? B igual a 2/3 de μ0 sigma R ômega. Tá? Então o B aponta na direção Z, já que eu coloquei o ômega na direção Z, né? Para facilitar o nosso entendimento, né? Lá estaria na direção ômega, né? E constante, né? E fora, né? Ele teria alguma coisa um pouco mais complicada, né? Seria alguma coisa que diverge, faz assim, né? Aí é uma coisa um pouco mais complexa de se desenhar. Né? Talvez a gente não está tão interessado em ver aqui, mas a gente também calculou, né? É só calcular esse cara aqui agora, ó, é só calcular para essa situação aqui que tem um R quadrado embaixo, fora da esfera. Essa segunda linha aqui, ó, fora da esfera. A gente olhou o resultado dentro da esfera, como ele era. Beleza, pessoal? Eu entendo que é um pouquinho complicado, ele não é fácil, imediato de se ver, mas é um resultado importante e mostra que é coerente, mostra que eu consigo calcular, a partir do potencial vetor, consigo calcular o campo magnético. É claro, você fala, pô, professor, nossa, seria talvez muito mais fácil eu calcular usando o Biot-Savart. Beleza, né? Mas o caso eu queria aqui demonstrar esse resultado. Não necessariamente é mais fácil, né? Mas, nesse caso, a gente queria demonstrar esse resultado. Vamos demonstrar um outro resultado, um outro exemplo, né? Que é para o fio. Desculpe, é para o plano. É para o plano. Tá? Então, vamos desenhar aqui, ó. Tá? O Y, né? O X aqui, XY e o Z daria aqui, ó. O Z daria aqui. Né? E vamos colocar um plano aqui no eixo, no plano XY, a gente vai colocar um plano infinito, em todas as direções, infinito, né? E nele está correndo uma corrente na direção X, né? Essa é a nossa corrente K. A gente já resolveu esse problema lá atrás, algumas aulas atrás, acho que 2 aulas atrás, que era encontrar o campo magnético
talvez a aula passada, de um plano por lei de Ampère, né? Facilmente, a gente fez muito fácil, muito rápido, né? De um plano que corria nele uma densidade superficial de corrente K, dado por K constante, na direção X. Né? Agora vamos calcular isso daqui usando a ideia do potencial vetor. Então o que eu vou calcular? Eu vou olhar quantidades de cargas, né, ou de correntes, num anelzinho. E vou fazer esse anel que tem raio R' e de 0 a infinito. Tá? E nota, ele é um vetor, né? O vetor aonde a gente quer calcular, a posição aonde a gente quer calcular o campo, eu vou colocar especialmente em cima do eixo Z, para eu fazer esse caso, e depois eu levo o raio ao infinito, né, e integro para um plano infinito, mas por enquanto eu vou colocar o meu Z como sendo o módulo do meu R, aonde eu quero calcular. Né? Então é esse vetor aqui, é o vetor Z, né? É o vetor R, vamos colocar sem o módulo. Pronto. O vetor Z é o vetor R, onde eu quero calcular. E, obviamente, o meu R estilizado, que vai lá na fórmula, né? O R estilizado, né? Ele é igual ao R menos R', que no caso aqui, o módulo dele é fácil de calcular, é o R' ao quadrado, né? Que é Pitágoras, né? Isso daqui, ó, né? Tá no plano, né? Então, R' ao quadrado mais Z' ao quadrado, né? Então eu acho o módulo do R estilizado. Então eu tenho quase tudo, né? Tenho quase tudo para calcular. O A, né, novamente, vai ser μ0 sobre 4π, integral de K, né, que está na direção X, aí eu já tenho a velocidade, já tenho tudo, já tenho o K que eu preciso. Né? O dA vai ser R'(dr), que é a espessurazinha, né, desse elementozinho de área aqui. Ó. Isso daqui é o dA. Isso daqui é o dA. Tá? Então, o dA R' dr dφ, tá certo? Esse daqui é o ângulo φ. Ops, vamos fazer em azul. Esse daqui é o ângulo φ, tá certo? Então eu vou rodar num círculo, né? E vou ter um pequeno anelzinho, né? E eu vou integrando no raio, e aí eu faço um disco. Se eu levar esse raio até o infinito, eu faço o plano, né? Integro e tenho o plano todo. Tá? Dividido, claro, dividido, claro, pelo R estilizado, que a gente já tem ali. Então, o A vai ser o quê? μ0 sobre 4π. Bom, K, né? X, integral em dφ, nesse caso, já vai dar o 2π aqui, né? Esse cara corta com esse cara, o 4 vai cortar com 2, eu faço isso depois. Integral de R' dr', né, sobre R' ao quadrado mais Z ao quadrado. Cara, essa daqui é uma integral, né, hiper simples. μ0k sobre 2, né, na direção X. Integral disso vai dar um 2 sobre 2 que corta, e aí vai dar... isso daqui é uma raiz, né? Integral da raiz vai dar uma raiz em cima, né? Esses caras vão cortar. R' ao quadrado mais Z ao quadrado, para R igual, né, a R e R igual a 0. Né? Então eu vou de 0 a R. Percebe que a hora que eu quiser a integral total, R vai para infinito. Né? Mas se eu colocar infinito, vai dar raiz de infinito, vai dar infinito, né? Eu vou ter um problema na minha integração. Então eu tenho que deixar para integrar depois, talvez. O potencial meu vetor, se eu escrever ele para o plano infinito, ele vai me dar alguma coisa como se fosse uma constante, uma infinitude. Vai ser meio ruim. Né? Então eu vou deixar ele expresso em termos do raio que eu vou pegar. Né? Eu sei que eu tenho que ir até o infinito. Né?
Mas eu não estou interessado no potencial vetor em si, né? O potencial vetor, para mim, é só um meio, né? Então vai dar raiz de r ao quadrado mais z ao quadrado, né? Se eu deixar como errão, menos z, né? Então isso daqui seria o equivalente de um disco que corre uma corrente na direção z, um troço extremamente artificial, de certa forma, né? E isso daqui, ó, é uma função de x, né? Percebe? Do jeito que está aqui, ó, é uma função, desculpe, é uma função de z, é uma função que depende apenas da direção z, né? Já que r é um valor qualquer, mas ele depende da direção z, e que está apontando na direção x. Esse é o vetor. O vetor é uma função que depende só de z, apontando na direção x. Tá? Então, olha só, a hora que eu tiver o B, eu tenho que tirar o rotacional desse A. Então vamos fazer, ó, x, y, z. Vamos tirar o rotacional. D a dx, D a dy, D a dz. Certo? De quem? Da função, a componente na direção x está aqui, é aquela f de z, desculpe. É o f de z, né, que a gente escreveu lá atrás. A componente na direção y não tem, né, do potencial vetor, ele só tem componente na direção z. Ao contrário da esfera, que lembra que só tinha componente na direção φ, que rodava em torno da esfera, do potencial vetor, aqui o potencial vetor só tem componente ao longo da direção x. Né? Então, 0 na direção y, 0 na direção z. A hora que eu fizer esse determinante, vai dar, ó, nada mais do que d a dz de f de z. E isso vai só ter uma componente na direção y, a única que sobrevive. Né? É essa linha aqui, ó, do determinante. Ó. Tá? É essa linha. Todas as outras linhas, ó, dá 0, né? Essa daqui dá 0, né? E as outras todas dá 0. Se eu for na outra direção, vai dar 0. Esse daqui dá 0 porque é derivada em y de uma função que depende de z, essa é 0 e essa é 0. Né? Do determinante. Então só dá isso, gente. Ó. Só dá uma derivada da função que depende de z na direção z. Fácil. Então b vai ser μ0, vamos pegar a função e vamos derivar ela. A hora que eu derivar, vai dar 1 meio aqui, deriva, a raiz vai dar um 2z aqui, ou a raiz vai continuar aqui embaixo, né? R2 mais z quadrado, porque era a raiz em cima, né? Raiz em cima, derivou, caiu, ficou a menos 1, a menos meio. Foi lá para baixo, né? Menos 1. Menos 1, tá? Que é a derivada de z, ó. Derivada de z, vamos voltar lá, ó. Derivada de z com relação a z dá 1. O segundo termo, né? Isso tudo aponta na direção y, como a gente disse. Olha lá, ó. Esse é o nosso campo magnético que aponta na direção y. Mas nota, para ser plano infinito, o R tem que ir a infinito. Aí se eu tomar o R a infinito, faz aí, o B vai tender para mim 0K sobre 2, né? Bom, isso daqui já tinha cortado. Mas faz o R ir para infinito, né? Você vai ver que ele vai dar μ0 sobre 2K, né? Com menos aqui na frente, na direção Y. Né? Porque esse termo, o primeiro termo, né? Esse primeiro termo aqui, ó, vamos colocar em verde, ó, R tendendo a infinito, esse termo vai tender a 0. Tá certo? E vai sobrar só isso. E esse resultado é o exemplo 5.8 usando a lei de Ampère e não o potencial vetor. A gente resolveu aqui em aula, né, que realmente deu esse tipo de potencial. Né? Eu fiz, é claro, para o lado de cima. Se eu olhar para o lado de baixo, né, e eu lembro que eu posso ser a menos de uma constante, né, o A, portanto, nesse caso, vai poder ser escrito, que vai dar o mesmo resultado,
μ0k sobre 2 vezes um z, né? Percebe? Isso daqui é uma perfeita função f de z, que a hora que eu derivar, né, vai dar o que eu preciso, né, na direção x. Então, resolverá para z maior que zero. E se para todo o espaço, eu vou assumir A como sendo o quê? μ0k sobre 2, menos aqui, módulo de z. Né? Porque daí vale tanto para o ponto de cima como ponto de baixo. A hora que eu derivar o módulo, eu vejo que no ponto de cima vai dar um B correndo na direção menos y, e para o outro lado, né, se eu olhar lá atrás do plano, o campo B ele vai correr na direção mais y. Né? Então é como se o campo magnético, vamos colocar em verde aqui, ó, aqui é o campo magnético, né? Esse daqui seria o campo magnético, e lá do outro lado, lá atrás, seria o campo magnético, assim, ó. E ele é um campo magnético constante, independente da distância que eu calculo. Claro, porque é um plano infinito. A gente já tinha explicado isso em uma aulas anteriores, tá? Pessoal, o próximo exemplo que eu não vou resolver aqui em sala de aula, a gente termina mais cedo, é o problema, né? Vamos colocar aqui, ó, problema 5.22, eu resolvo em notas de aula, né? Então vocês podem dar uma olhada, é calcular o A para um fio reto, né? Um segmento, né? Um segmento de fio reto, com uma corrente I, tá? Calcular o potencial, depois calcular o campo magnético, que lembra que o campo magnético dava alguma coisa do tipo μ0i sobre 4πr seno de θ2 menos seno de θ1 dos dois fios, e a hora que a gente fazia o fio ser infinito, dava lá o μ0i sobre 2πr. Né? Aqui dá também para fazer a coisa depois ir para o infinito. Tá? Só que, pessoal, ele é um exercício longo de ser feito. Ele de novo, para calcular o potencial vetor, dá umas integraizinhas meio nojentas. Eu faço aqui para vocês, ela não é trivial, né, mas eu faço a substituição. Depois de um certo tempo, ela passa a ser manjada. Mas dá um logaritmo de secante mais tangente. Horrível, né? Mas você consegue brincar com esse resultado, e o potencial vetor, no final das contas, é um logaritmo. É um logaritmo de uma raiz. Né? E a hora que você tirar o rotacional desse potencial vetor, você vai conseguir perceber que vai dar lá o campo exatamente de um fio. Vai. Depois de umas continhas, vai dar o campo de um fio e vai dar realmente o campo magnético que roda em torno do fio, né? Que é o exemplo que a gente sempre utiliza. E se você ir para o infinito, obviamente, né? Se você falar que o fio não é um segmento curto, mas é um segmento infinito, vai dar aquele que você naturalmente consegue por lei de Ampère. Tá certo? Mas esse eu não vou fazer, não, vou deixar aqui. Tem mais um exercício que eu mostro, que eu faço nas notas de aula, para um caso em particular, né? Que é para uma corrente rodando em torno. Na verdade, ele dá o potencial vetor, ele fala que é um potencial vetor constante, né? Rodando na direção φ, e ele pede qual é o J que daria isso. O J que daria isso é equivalente a tá rodando também na direção φ, só que C1 sobre S2, né? E o campo gerado por isso seria um campo que está na direção Z. E a gente vai perceber que esse daí é o equivalente a um solenoide. Seria o exemplo equivalente de um solenoide. Mas está lá resolvido, é o exemplo, é o problema 5.23 do Griffiths, que ele pede para resolver, eu resolvo nas notas de aula para vocês.
Com isso, a gente falou sobre o que a gente mais ou menos tinha por falar de potencial vetor. Na aula que vem, meio que a gente já começa a falar sobre expansão multipolar. Só que agora, em vez de fazer multipolos elétricos, né, fazer dipolo elétrico e tal, a gente vai fazer o equivalente, o que seria uma possível expansão multipolar de dipolos magnéticos. Né? Mas você fala, mas como assim dipolo magnético se não tem polo magnético em magnetismo? A gente vai considerar um momento de dipolo magnético, aquele gerado por uma espirazinha de corrente. Então é como se tivesse no seu... Isso vai ser importante para o capítulo 6. Como se você tivesse na sua matéria, a hora que você coloca campo magnético sobre um material, ele pode induzir correntes magnéticas, né, dentro do material, e essas correntes induzidas magnéticas poderiam ser interpretadas como correntes ligadas. Lembra que a gente falou de cargas ligadas no capítulo 4? Né? E das densidades de cargas ligadas e etc. Né? Aqui a gente vai ter densidades de corrente ligadas, que é aquelas que estão no material. Não é aquela corrente externa, mas é que você está passando num fio, etc. Não, mas é aquela que o campo magnético que chega no material e induz no material, induz correntes. Aí a gente vai ver corrente de Foucault, etc. Tá? Então isso vai ser importante a gente fazer uma abordagem de expansão multipolar, né, nessa última aula do capítulo 5, que será a aula que vem, e aí a gente já pode começar o capítulo 6. Tá? O capítulo 6 é relativamente curto, né, porque a gente vai importar muito conhecimento, muitas coisas que a gente fez do capítulo 4 vão ser utilizáveis, vão ser úteis no capítulo 6, que vai ser magnetismo na matéria. Perfeito, pessoal? Então, com isso, hoje a gente fica por aqui. Se vocês tiverem alguma questão mais aí sobre o que foi feito na aula, vocês estão bastante quietos, hein? A gente pode discutir aí. A gente ainda tem um tempinho ainda até as 9. Tá?